Boa noite, prazer muito grande estar na sua casa. Muito obrigado por receber Gerson na TV. Estou aqui graças a essa família maravilhosa dos Menezes que me convidaram, abriram um espaço para que eu tivesse hoje essa grande audiência junto com você. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa da Cides TV, Canal 4. Todos eles, os câmeras, suíte, direção, todos cumprindo aquela missão que Ciderley deixou, para que todos se imbuíssem e trabalhassem para a realização do presente para o sertão. Estamos aqui, Ciderley, cumprindo essa trajetória que você traçou para que todos nós pudéssemos fazê-la e fazê-la com muito amor no coração. E amor no coração a gente sente quando vê os amigos vencerem, os amigos crescerem, os amigos se estabelecerem com sucesso. Eu vou trazer hoje um programa especial. Um programa com meu amigo Marcos Gomes, que é administrador de empresas, especialista em marketing, agora com mestrado em economia e administração pela Universidade do Porto, em Portugal, e que nos brinda hoje à noite contando as suas histórias, as suas vivências, seus passeios pela Europa, suas viagens, o seu curso de mestrado, até uma missa com o Papa Francisco. É Marcos Gomes no programa Gerson na TV. Eu convido você a permanecer conosco. Vamos aprender muito. Vamos viajar com Marcos Gomes? Olha, vai ser um sucesso. Agradeço a você pela sua audiência, agradeço aos nossos patrocinadores. Eu volto já. Temos momentos de muita alegria desde sexta-feira passada. O amigo que estava longe retornou. E como diz a Bíblia, o bom filho, a casa voltou. Marcos Gomes, que prazer ter você aqui no programa. Você passou 1 ano e meio, rapaz, longe da gente? 1 ano e meio. 1 ano e meio, Mas que coisa, né? Passou tão rápido, né? Passou rápido, porque você vinha e voltava. Isso, eu fazia uns pit stops, né? Aqui na minha stops, cidade, né? na cidade do meu coração. Você foi para Portugal fazer o mestrado em economia e administração. Porque lá há uma junção, né, de economia com administração. A faculdade é uma faculdade de economia que é vinculada à Universidade do Porto, que, digamos, seria a Universidade Federal Portuguesa. Isso. Então, o mestrado, que é o 2º ciclo, né, porque na Europa, com a União Europeia, houve uma unificação em todos os países através de uma convenção chamada Convenção de Bolonha, onde hoje os primeiros ciclos são das licenciaturas, os 2º ciclos dos mestrados e os 3º ciclos dos doutorados, que lá em Portugal é doutoramento. É, né? Doutoramento. Sempre há uma diferenciação de uma palavra ou outra, né? Exatamente. Então, depois de quase 20 anos, né, de carreira profissional dedicado às micro e pequenas empresas, é muito incentivado, né, por ti, a quem eu agradeço, né, todo o seu apoio ao longo, principalmente daquele processo de transição, onde eu pude me candidatar e pude, enfim, ter essa experiência que foi enriquecedora. É como eu disse a você no programa de rádio, eu só coloquei um pouquinho de gasolina onde havia fogo. Olha, mas aí isso foi muito acontecer. Importante, porque dar um passo, né, sair da nossa zona de conforto, exige muita força de vontade, mas principalmente apoios, né? Apoios que tive, principalmente da minha família, dos meus amigos, meus círculo de amigos mais próximos e principalmente de você, que pela sua experiência de alguém que já residiu em Portugal na década de 90, pôde me aconselhar, enfim, me apoiar nesse momento importante de decisão da minha vida. E foi numa época de transição, né? Porque a época de 90 foi a preparação para a comunidade europeia, né? Exatamente. Nós não tínhamos o que hoje temos comunidade europeia do ponto de vista... E nem o fator econômico era esse? Nem o fator econômico, né? Naquela época foi, digamos, a primeira leva de imigração de brasileiros
tem até a chamada polêmica dos dentistas, né? Do qual Isso, você... da qual eu fui vítima, né? Porque eu estava com toda a documentação para obter um visto de residência e quando o governo resolveu combater os dentistas brasileiros, porque os dentistas portugueses não aceitavam que um profissional se formasse com 5 anos aqui e lá um dentista primeiro tem que fazer o curso de medicina, de 6 anos. Ele é médico, não é? Ele é médico se especializa... e depois se especializa em odontologia. que lá o nome é medicina dentária. Medicina dentária. E aí o governo português suspendeu os vistos de todo mundo, né? Exato. Quem era dentista e quem não era dentista. Mas, e aí eu paguei esse preço, Mas né? que bom. Por um lado, voltei. já imaginou, não teríamos Gerson na TV na nossa cidade. Mudou minha vida, mudou minha vida, né? Mas eu verdade. continuo indo lá, continuo prestigiando aquela terra maravilhosa, continuo gostando e feliz de saber que você absorveu esses ensinamentos. Porque viajar, acima de tudo, viajar é você ganhar terras no seu coração. Exatamente. É você ganhar experiências, vivências, é você acomodar-se no mundo de uma maneira, não só como turista, não só como observador, mas, acima de tudo, como cidadão. Você hoje pode dizer em todo lugar que você viveu como um cidadão português. Exatamente. Minha residência, né, minha autorização de residência já no fizinho eu a consegui. E é uma experiência que, como pessoa, traz benefícios incríveis para a sua vida. Por quê? Porque você vive uma outra cultura e você tem que ter, digamos, a dimensão do desafio de se adaptar a essa cultura. Porque não é a cultura que se adapta a gente, somos nós que nos adaptamos à cultura. Até porque lá nós estamos em minoria. Exatamente. A maioria é portuguesa. Nós é que estamos chegando. Exato, né? Com uma visão eurocentrista muito, muito forte, muito presente, né? Claro que o que nos liga é a língua portuguesa, apesar de suas diferenças, mas do ponto de vista de construção de sociedade, do ponto de vista de muitos outros aspectos, realmente é um processo de aprendizado. Seja na área de gestão, seja na área do cidadão, de você ter que cumprir exatamente com aquilo que a sociedade determina. E principalmente as leis, né, Marcos? Isso. Porque você vê que na Europa, em Portugal, principalmente, onde você vivenciou mais tempo, você tem um cidadão que conhece a lei, conhece a Constituição, sabe dos seus deveres e sabe dos seus direitos. Exatamente. Diferentemente da nossa população, que ainda, por conta da nossa política, por conta das pessoas que não deixam que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, o Brasil é muito injusto, não é verdade? O Brasil é muito... Quando a gente sai do Brasil, é que a gente vê o Brasil. Exato. Né? Perfeito. Tom Jobim dizia, você quer conhecer o Brasil? Então vá para fora do Brasil. Quando você está fora do Brasil, você vê a injustiça social, você vê as oportunidades que não são iguais para todos. Então, como é que nós possamos crescer enquanto cidadãos, enquanto pessoas humanas que amam este país, que querem o melhor para esse país, se o país também não nos dá o retorno? Isso. A sociedade portuguesa, em todas as suas dimensões, exatamente por ter o suporte também da União Europeia, ela consegue, diante dos desafios que são impostos, sejam econômicos, sejam sociais, poder conscientizar essa população de todos os seus, como você falou, direitos e deveres. Por exemplo, em 94 já existia a escola integral. Isso, a escola é de tempo integral, inclusive um dos dois, recentemente, até o Jornal Nacional exibiu uma matéria de como Portugal, desde a década de 90, conseguiu expressivos números na qualidade de ensino. Como eles conseguiram, mesmo sendo um país que é considerado um dos menores da Europa, inclusive economicamente falando... É um dos mais pobres. Um dos mais pobres, né? Meu professor de economia dizia, Marcos, você veio para a periferia da Europa. Eu disse, meu Deus, professor, você diz isso a mim, que já... E talvez a juventude a qual você pertence hoje, talvez não raciocine mais assim, mas na década de 90 eu encontrava senhores que trabalhavam na Inglaterra, que trabalhavam na França, e eles diziam que agosto é o mês que todos retornam, você sabe disso, né? Exato. É o mês dos casamentos, é o mês que todo mundo se encontra. É o mês do verão. O mês do verão, né? Então quem mora na Inglaterra volta, quem mora na França volta. E quando eles iam retornar, eles diziam, olha, eu vim me despedir porque eu estou indo para a Europa
Bom, você não está na Europa? Não, mas aqui é Portugal. Isso. Então, eles viviam, de certa forma, desmotivados, com a autoestima lá embaixo, né? Que eles achavam que Portugal não era a Europa. Não era a Europa. Hoje nós já conseguimos visualizar os jovens, principalmente minha turma de mestrado, é uma turma muito jovem, e eu tive esse contato muito presencial com eles ao longo desse 1 ano e meio, porque as aulas eram praticamente que diárias, e fiz muito amigos e vejo assim que há hoje um certo equilíbrio. Alguns pretendem realmente ir para outros países por questões salariais, por questões que hoje, como você sabe, Portugal ele detém um dos menores salários da Europa. 576 euros, né? Exatamente. E na França, 1.100. Exatamente. Então, hoje é uma comunidade de portugueses muito presente em países como a França, como a Suíça, como o Principado de Luxemburgo, que você conhece. Aí você está falando agora dos milionários, né? Isso, exatamente. Eu passei lá, mas passei assim, né? Só para olhar os iates, aquela coisa lá, né? Então, assim, hoje muitos deles pensam, são comunidades portuguesas, e isso acaba tendo um peso muito grande na economia. E às vezes eu fazia até uma reflexão no mestrado, eu disse, poxa, será que também isso às vezes não acontece na minha cidade, de pessoas que saem da minha cidade, vão para Natal, vão para outros estados em busca de lugares, né, de oportunidades melhores, porque há uma movimentação, as pessoas se movimentam. E hoje com as tecnologias, com a facilidade de você sair de Portugal e ir para a Suíça em 1h30, 2 horas, né, de você estar no seu país de origem, com as fronteiras abertas, a União Europeia proporcionou isso. Antes não, isso não era possível, era necessário ter vistos e mais vistos. E hoje para o português ele tem essa facilidade. Porém, o governo português hoje incentiva muito a permanência dos portugueses, principalmente aqueles que estão saindo de mestrado e doutorado, para que fiquem no país e realmente não partam para outros países, até porque o maior patrimônio de um país é a educação, né? É a ciência que esses alunos... Povo, né? E o seu povo. Agora, Marcos, você fez o mestrado, você teve uma experiência fantástica, você deve ter visto oportunidades, claro, não é verdade? Isso, exatamente. Empresas portuguesas, empresas multinacionais. Mas, de repente, deu aquele clique e eu senti, quando você esteve aqui para as festas de fim de ano, que você não ia ficar lá. Isso. Eu fiz uma reflexão, não é? E as pessoas que me conhecem, os meus amigos, a minha família, sabe da minha ligação muito próxima, muito... a gente diz assim no popular, sou muito pegado, né? Eu sou com a família. Muito família. E eu vi hoje, do ponto de vista particular, a necessidade de voltar, né? É claro que a gente, quando pensa numa volta, tudo é cíclico, não é? Hoje, graças a Deus, estou aqui na minha cidade. Ainda preciso voltar a Portugal ainda esse ano para fazer a defesa da dissertação de mestrado. Graças a Deus, Deus tem me dado oportunidades de poder ter novos projetos, uma reflexão que passa para usar o conhecimento que eu adquiri, principalmente nas experiências profissionais, que eu acho que, no fundo, a grande riqueza, é você viver a experiência, ter tudo aquilo que você aprendeu na prática, ao longo da sua carreira profissional, a partir de um olhar para as teorias, para tudo aquilo de novo, sejam ferramentas, sejam modelos na área de gestão, que eu pude encontrar em Portugal, né? Meus professores geralmente não, são doutores, inclusive por universidades britânicas, americanas. Da Bélgica, né? O pessoal gosta muito da Bélgica lá. E nós tínhamos, e sempre eu tive o cuidado de que, mesmo que seja algo que seja, às vezes, aplicado a realidades que são diferentes da minha realidade, mas que eu possa fazer esse paralelo, que eu possa fazer essa alquimia. E extrair algo que você possa concatenar com a realidade daqui. Até porque nós também não podemos achar que nós estamos numa ilha, que Currais Novos está numa ilha indiferente a tudo que acontece no mundo. Não, muito pelo contrário, né? Hoje as tecnologias, as redes sociais, tudo... E olha que você sabe que nós moramos, nós residimos numa cidade que é pioneira, que teve a primeira rádio, que teve a primeira TV a cabo do Nordeste. Então, assim, e veja nós somos que top. Nós somos top. Resumindo, né? Nós somos top. Então, assim, como fazer para que essa realidade
revolução tecnológica que estamos presenciando, ela pode ajudar, no meu caso, no segmento empresarial. E através de você ajudar as empresas, ajudar os empresários que aqui estão. O Marcos está lançando a empresa que tem a sua logomarca. Eu pediria aos nossos queridos Ranieri e Reni para colocar a logomarca da Latarani. A Latarani é a empresa que o meu querido amigo Marcos Gomes está lançando. É uma empresa especializada em consultoria executiva. Você não quis usar só o nome consultoria, Isso. que normalmente é muito usado. Perfeito. Você foi além. Olha só que nome lindo, né? Inclusive eu agradeço a George, fazer até um merchan, que é a George da Supergráfica. O George Kelly? Sim. O baixinho mais invocado que tem com o Reinaldo. Perfeito. Meu amigo. Foi ele que produziu, que através e claro, eu me inspirei e ele conseguiu transmitir nessa logomarca tudo aquilo que eu desejava que acontecesse. Nós vemos o símbolo de administração. Eu sou graduado, bacharel em administração, com muito orgulho pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Currais Novos. Faço questão de sempre dizer isso. Essas 4 colunas que está por trás dos símbolos, que simbolizam as 4 perspectivas que a Laterani Consultoria Executiva se propõe a atuar nas empresas, que é a perspectiva financeira, perspectiva de clientes, perspectiva de processos e perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento, que são as 4 colunas que sustentam a administração em uma organização. E muita gente me pergunta, mas que nome estranho, gostei do nome, esse nome é bonito. Mas tem uma história por trás. Mas tem uma história por trás, né? Eu quis dar um toque de tradição também à consultoria. Em que sentido? Eu acho que, claro, tudo na nossa vida, nós temos que pensar no futuro, mas a gente também não pode esquecer nossas raízes. Eu acho que elas são muito importantes. A raiz é algo que nos une, que nos liga, onde a gente sempre vai ter uma referência. E esse nome, ele vem, inclusive, da Roma Antiga, né? Laterani era uma família de administradores que serviam aos imperadores de Roma. E essa família, essa família teve o primeiro cônsul. Daí o nome consultoria. Consultoria. Exatamente. Foi o primeiro cônsul do Império Romano e ele não só... Eles eram uma família que não só aconselhava, mas eles administravam os bens do império. Vou retornar aqui com o meu convidado especial de hoje, o Marcos Gomes. A gente falava sobre a Laterani, mas nós vamos falar sobre viagem também, né? Isso. A Laterani, né? Que vai ser um diferencial grande, porque não vai ser aquela consultoria que você vai, digamos assim, traçar um planejamento e vai deixar que o empresário execute. Não. Você vai para dentro da empresa para executar aquele planejamento estratégico, aquele planejamento econômico, aquele planejamento de marketing, junto com o proprietário da empresa. Então você vai se colocar como um servidor, além de consultor, um servidor para a empresa. É isso? Exatamente. Eu entendi direito? O resumo mais completo que poderia ter sido feito da metodologia de trabalho. Não é? A consultoria, quando ela, a partir dos anos 80, quando ela começou a se organizar como profissionalmente, houve uma divisão entre a consultoria interna e a consultoria externa. Tanto uma como a outra tem os seus benefícios, produzem resultados. Mas a Laterani, você optou pela consultoria interna. Pela consultoria Pela consultoria interna. interna, a gente, inclusive, ainda pela minha chegada há pouco tempo, eu ainda não tenho ainda um escritório que, se Deus quiser... Vai ter. Vou ter, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai poder também ter um ambiente para que a gente possa se encontrar com os empresários, dar treinamentos com os colaboradores, mas no momento a consultoria ocorre dentro da empresa, não é? E aí é traçado todo um planejamento a partir de uma metodologia que eu pude estudar mais profundamente em Portugal. É a metodologia que é meu objeto de estudo para a dissertação de mestrado, que é o Balanced Scorecard. O que é isso, né? Foi uma o nome impressiona. Impressiona, não é? Que nome é esse, né? De onde surgiu isso? Até tem uma sigla que é o BSC. O Balanced foi uma ferramenta de gestão
que surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente no ano de 1992, a partir de dois pesquisadores chamados Kaplan e Norton. Eles fizeram pesquisas em mais de 300 empresas, vendo a necessidade de integrar essas 4 áreas organizacionais que eu citei no início do programa: finanças, clientes, processos e aprendizagem e desenvolvimento, que é onde estão as pessoas. Só que essas 4 áreas, elas não andam sozinhas numa empresa. Elas são integradas. Elas são integradas. Agora, elas são integradas a partir de quê? Da estratégia. Qual é a estratégia da empresa? A estratégia é o fio condutor para amarrar essas 4 áreas. A tradução, mais ou menos em português, é um balanceamento de pontos, digamos. É um balanceamento de informações que essas 4 áreas, elas vão refletir, enfim, a realidade da empresa, que integradas, a partir da estratégia, ela produz resultados a longo prazo. É uma ferramenta de gestão. Porque eu sou adepto de critérios. Assim, nós não podemos chegar em uma empresa ou em qualquer, talvez, área da nossa vida e trabalhar com subjetivo, com achismos. Não, eu creio muito firmemente que nós precisamos de modelos de gestão e, a partir daí, você vai ter muitas matrizes, você vai ter muitas teorias que vão lhe indicar caminhos a serem tomados pelo gestor, pelo empresário. Agora, me permita lhe interromper. Eu estou entendendo perfeitamente aonde você quer chegar. Certo. Você quer chegar com esta ferramenta a resultados. A resultados. Ou seja, a Laterani vai garantir ao empresário que a contratá-la, que lhe trouxer para dentro da empresa, um resultado muito esperado por aquela empresa. Isso. E que ele talvez não tivesse as ferramentas ideais ou não tivesse o conhecimento das estratégias para colocar em curso esse processo, essa mudança que visa exatamente o quê? O sucesso da empresa. O sucesso da empresa. Esse é o ponto X, né? É o ponto crítico. Como hoje eu, como empresário, diante de um cenário, porque nós estamos diante de um cenário de incertezas, né? Tanto politicamente como economicamente. Então, estamos naquele advento do que vai vir por aí. Principalmente o primeiro semestre do ano acaba sendo esse semestre de espera, né? Assim, do que os primeiros meses de primeiro semestre, mais precisamente. Então, como essa é uma ferramenta que já foi testada, que já foi aprovada por aquelas empresas, principalmente empresas que buscaram uma metodologia muito mais integrativa, tendo a consciência de que, por se tratar de pequenas e microempresas, é uma ferramenta que precisa ser adaptada ao negócio, não é algo que... Mas é flexível. É flexível. Serve para uma grande empresa, serve para uma microempresa, serve para uma empresa média. Por quê? Porque nós traçamos os objetivos de cada perspectiva. Cada objetivo ele tem indutores que conduzem a um resultado específico. Então, isso é traçado, isso é registrado, isso é analisado, né? Então, assim, parte exatamente do diagnóstico, parte da formulação da estratégia, parte do plano de ação das 4 perspectivas e parte do quê? Do controle da auditoria ao final da integração dessas 4 áreas. E você dentro da empresa. E exatamente, dentro da empresa... Você passa a agir como se fosse um funcionário da empresa. Isso, eu acabo... o meu dia a dia, hoje, inclusive, estive em uma das empresas que me contactou e desde a entrada da empresa eu já fotografo, eu já vejo mudanças que podem ser feitas na estrutura física, no layout. Aí nós vamos começar a trabalhar as diversas áreas que a empresa tem e que não tem, e quais são as áreas que precisam de ações corretivas, que precisam ser tomadas com certa urgência, porque se nós pensarmos em longo prazo, o que eu acredito muito é que nós não podemos trabalhar apenas com atitudes na área de gestão paliativas que vão resolver um problema específico financeiro do momento. Por exemplo, eu estou com a falta de capital de giro ou estou com um determinado fornecedor. Claro, são ações que precisam ser corrigidas, mas eu penso muito no a longo prazo, que é exatamente a questão estratégica da organização. O planejamento estratégico. Então, como eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Porque quando a gente vai pensar em empresa, a gente não pode pensar somente no presente, mas a gente tem que pensar como essa empresa ela vai se desenvolver para que ela tenha exatamente esse crescimento sustentável que todo empresário sonha. Eu acho que vai ser um sucesso essa tal de Laterani, viu? Vai ser. Olha só, consultoria executiva.
Mas eu vou dar uma pausazinha aqui na Laterane, porque eu tenho certeza que as pessoas que me ouviram e que viram falar no início do programa sabem que você é um grande viajante. Isso, você estava lá. estou conhecido, você viu? estava lá na Europa estudando, mas estava viajando, Isso. olha só. Aí é Tá Bruxelas. vendo? Bruxelas, né? Na grande. Aí Braga, que você conhece. Eu conheço esse prédio aí, próximo. a Bácara Augusta. Exatamente. E você foi no almoço lá do museu que eu falei pra você? Foi sim, eu sigo sempre suas riscas. Sensacional, Aí né? em Manzaneda, eu tirei essa foto pensando nos currais, porque eram currais, né? Lisboa. Você estava aí os nas Sete horizontes, Colinas, né? Você Lisboa. estava olhando aí o Castelo de São Jorge, não? Castelo de São Jorge, depois desci para aí a Torre de Belém, né? Que maravilha. Padrão dos descobrimentos. Você é um viajante, Portugal. hoje é um viajante. Aí fomos para a capital francesa, para o Réveillon de 2018. Você está aí no Champs-Élysées. Exato, foi. Aí em Aveiro, a considerada Veneza portuguesa, né, com seus canais. Aveiro eu não conheço ainda, É cidade tô em pequena. falta. Aqui cidade é Londres, pequena. né, no outono londrino, que lá a gente vive as 4 estações do ano. Que né? maravilha. Você teve a oportunidade de fazer. Aí a Fátima, né? eu conheço, estive aí. Estive aí no centenário das aparições, no dia 13, tanto 13 de maio, É um 13 lugar de mais... outubro. Olha a Ponte do Luiz. Aí pronto, é a é meu Ponte ponto do Luiz, fraco, né? Aí a gente tem o trem e o automóvel. Aí já é o polo universitário, né? A universidade, onde se encontra, a universidade tem 4 polos. Aí a cidade do Porto, a famosa... os currais jovens Aí é no centro, aí é no eu centro. digo que a Praça Cristo Rei do Porto é a Avenida dos Aliados. É a Avenida dos né? Aliados, exatamente. Isso foi a recepção aí dos alunos internacionais. Hoje são mais de 90 nacionalidades que estudam na universidade. Aí Essa a universidade, a Faculdade né? de Economia, né? Onde eu realizo o mestrado. E por ter esse um ano de experiência na cidade do Porto, a cidade dos tripeiros, Pois a cidade invicta, nunca foi vencida. Comeu né, muita pelos francesinha. romanos. Muita francesinha, muitas tripas Mas ao mas modo do Porto. Tem que explicar ao pessoal o que é comer francesinha, né? Pois é, francesinha é porque a gente não tem a foto para mostrar, mas depois vocês pesquisam no Google, coloca lá, é a comida típica do Porto, né? Quem vai ao Porto... E tem que comer tripa. As tripas, dizem que eu digo que é a buchada do Porto. Mas eu não sei se você pegou uma sardinhada. Claro, no São João. No churrasco, né? É isso, as sardinhas. Por falar no São João, tem aquela noite dos martelos, né? Tem a Noite dos Martelos. Assim, o São João, eu acostumado com o nosso São João tradicional, não é? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha aí só, pronto, isso aí olha só, as pessoas. a Noite dos gente Martelos. fica com um martelinho batendo na cabeça de todo mundo. Assim, eu acho que eu tive umas 2.000 batidas na minha cabeça. Agora você imagina um negócio desse aqui no Brasil, a confusão que não dá. Já pensou? Morria gente. Ó, aí é um corredor, todo mundo fica com esse martelinho. Isso aí são os arraiais que tem na cidade, isso na véspera de São João, dia 23 de junho. Então a cidade, ela festeja, são mais de 600 mil pessoas nas ruas do Porto, festejando em cada... O São João é o padroeiro do Porto. É o padroeiro não é? do Porto, exatamente. Então, assim, a cidade, ela se reveste, é verão europeu, o sol é até 10 horas da noite, Isso. né? Que tem essa diferença. Com uma diferença, né? Que ele fica desse lado de cá. Exatamente, exatamente, perfeito. Então, aí na Ribeira, que é a Ribeira do Rio Douro, que você do Ribatejo, né? Do Rio Douro. do que você já participou. E aí nas Ribeiras tem a grande queima de fogos, que Exatamente. eu digo que tá ali pau a pau com Copacabana, viu? Foram 25 minutos esse ano de queima de fogos. Cresceu muito, que antigamente não era esse período todo, mas cresceu muito, né? Isso, exatamente. Porto hoje é uma cidade muito visitada, é uma cidade turística, né? E a gente fica muito feliz. É o time de futebol mais forte do país, né? Exatamente. Eu sou portista. Lá você já fui ao estádio do Dragão. Mas então, você, além de visitar aí esses países, notadamente Portugal, que você conheceu Portugal todo, do Algarve ao norte, né? Você que são culturas diferentes. Eu acho que você pode até Exatamente. contextualizar para o seu telespectador. Exatamente. Que aqui Portugal são 3, como se fosse dividido em 3. Em né? 3. O norte, o centro. É como se fosse o e Nordeste, o Sul e o Sudeste. Exato, né? perfeito. São três regiões bem distintas, não é? Cada uma falando português, mas também com sua peculiaridade, né? De gíria, de palavras, de expressões Você idiomáticas. nota essa diferença. Lisboa está do Porto a 3 horas de comboio. Comboio é No trem, Alfa, né? no Alfa. Alfa Saudade pendular. do Alfa. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo uma cidade que
é próxima, porque Portugal é um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, né? A distância maior é 2.000 quilômetros, Isso, né? é como se fosse um estado de Pernambuco, Exato. mal comparando. Então, mas a gente já tem diferenças linguísticas do português do norte, que é muito mais aliado... Principalmente no norte, né? As tradições é um povo mais conservador, né? É verdade. É um povo mais... Lisboa é cosmopolita, Lisboa né? é a capital, é cosmopolita, é mais diversa, né? O Porto, ele tem, é uma cidade que tem uma homogeneidade maior, que inclusive foi eleita o melhor destino europeu por 4 anos seguidos e hoje foi considerado até por uma revista britânica. Eu acho que eu vou mandar esse programa para o diretor, aliás, o presidente da Câmara, porque lá politicamente não é como o Brasil, não é? O prefeito é o presidente da Câmara. Da Câmara, exatamente. Não tem essa figura do presidente da Câmara e o prefeito. Exatamente. O prefeito é o presidente da Câmara. Porque assim, eu me apaixonei pela cidade e eu promovo a cidade, né? Então eles poderiam até me conceder um título Vamos fazer o seguinte, vamos arranjar, eu e você aqui, algum indício na formatação da cidade de Portugal. Isso. E aí a gente vai conurbar as cidades. Cidades irmãs. Exatamente. Eu até uso um termo que eu até no programa de rádio pedi até licença para criar, que eu me denominava agora Portoguar. Você criou um neologismo, né? Portuguar. Uma mistura de cidadão do Porto com potiguar. Exatamente. Mas olha, aqui para a gente ir para o terceiro bloco, porque no terceiro bloco, depois do comercial, eu quero saber de você essa história que você correu atrás de Francisco. Francisco, o Papa. O Papa. É preciso que se liga. Meu amigo, né? Nascemos no mesmo dia, somos de 17 de dezembro. E tem um vídeo aí, você correndo atrás do Papa dentro da igreja, né? E chega um momento que eu temi por você. Porque você estava tão próximo do Papa e gritando que eu digo, será que a guarda real do Papa vai achar o quê? Olha só, já. E vamos continuar conversando com Marcos Gomes, né? Marcos Gomes, como todo bom seridóense, que você chega em qualquer lugar do mundo, tem gente do Seridó. Eu costumo dizer que o judeu brasileiro é o seridóense. Eu estava em Budapeste, não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu vi uma lanchonete com o nome de Bodó. Vi. Você viu? Vi. Na Avenida Andraus? Exatamente, próximo à Catedral de Santo Estevão, não é? Exatamente. Antes da Grande Gare, né? Antes da grande garagem dos trens. Né? Exato. Do lado direito. Pois é, Bodó. Só que no dia estava fechado, era um dia de domingo. Eu não sei se ele é seridóense. Sim. Mas eu não acredito que alguém coloque em Budapeste, na Hungria... No idioma húngaro. No idioma húngaro, uma lanchonete com o nome de Bodó. Pois é. Então aquele rapaz só pode ser do Seridó. Do Seridó, né? Nós estamos em todo o mundo, Mas, né? No mundo todo tem seridóenses. São pessoas que são pioneiras, desbravadoras e fazem sucesso no mundo todo. Então, baseado nisso, o nosso querido administrador, o homem da Laterane, o Marcos Gomes, pensou e disse, não, eu vou voltar para Currais Novos sem conhecer o Papa. Ele pode até não me receber, um tete-a-tete, uma conversa e tal, uma bênção, mas que eu vou vê-lo, eu vou. Pois não é que deu certo? Olha só, na missa, começa aí, vai assistindo, vai vendo, olha aí o Papa. E ele gritando, Francisco, Francisco, Francisco. Não foi assim? Exatamente. Aí na Praça de São Pedro, uma Páscoa inesquecível, né? Estávamos, inclusive, com um grupo de currais novenses, né? Carla, Lúcia, Érica, estávamos, Jean e Gabi, estávamos na presença, né, do pontífice, daquele que nós, cristãos católicos, acreditamos que é o sucessor de Pedro. Mas vamos para dentro da igreja, né? Isso, e no dia anterior nós assistimos, né, participamos da Vigília Pascal, que é a grande vigília de Páscoa, já no interior da Basílica de São Pedro. Agora, uma dica a quem quer conhecer o Vaticano, especialmente as celebrações papais, é necessário solicitar um bilhete antes, com muita antecedência. Não é chegar lá assim na hora e dizer eu vou entrar. Não é assim. Não é. Inclusive, até para você ver como as coisas ainda, pelo menos lá para o Vaticano, ainda estão ainda no século passado. A gente manda por fax. Por fax. Quer dizer, fax nem existe mais. Para procurar um fax em Currais Novos, para encontrarmos, para enviarmos Você já pensou? Essa solicitação. Essa solicitação é um formulário que você acessa
o site do Vaticano, a Casa Pontifícia. Você vai colocar no Google bilhetes para celebrações com o Papa. Agora, vamos ver se os meninos lá na técnica, se eles colocam agora você dentro da igreja, né? Exato. Porque tem você. Aí é a selfie com o Francisco. A selfie com... Lá vem Francisco, lá vem Francisco. A gente... Aí eu e Carla, Patrícia, tem que ser nessa hora. Vamos tirar uma foto, porque enquanto tava todo mundo tirando Carla, foto dele... Patrícia é a irmã de George Kelly. Exatamente. Tá me assistindo nesse momento. Um beijo pra ela. Estávamos lá, juntamente também com Érica e com Lúcia. E podemos ter esse momento, né, que ele passa na nave central. Isso já é no final da celebração, uma celebração de 3 horas. Então, quem tiver uma oportunidade de um dia estar em Roma, especificamente na Semana Santa, você tem 4 oportunidades de ver o Papa. Você tem a oportunidade na Sexta-feira Santa, estar com o Papa no Coliseu. Ele faz a Via Sacra no Coliseu. No caso, não precisa de bilhetes, de ingressos. Só é chegar próximo ao Coliseu na sexta-feira. No sábado, na Vigília Pascal. No domingo, na Praça de São Pedro, para a tradicional missa de Páscoa. E no domingo anterior, que é o domingo de Ramos, também ele está na Praça de São Pedro. Então, quem for para a Itália, quem for fazer parte de algum grupo que vai para a Itália, recebeu agora aqui uma aula como chegar no Vaticano. E pode chegar lá e dizer para Francisco, eu sou amigo do Marcos Gomes. Pronto, vai ganhar um abraço do Papa. Vai ganhar um abraço. Vai ganhar um abraço do Papa. E assim, é uma excelente época para visitar Roma, porque já estamos no início da primavera. Então você pega temperaturas bem amenas. 15 graus, 16, exato, 14, né? Porque, por exemplo, há uma diferença de ir a Roma no verão, que você pega 42 com aquele ar bem abafado, enfim. Olha, eu não aconselho ninguém a ir para a Europa no verão. O verão de lá não é brincadeira, não. Eu digo que eu morei em Portugal dá 40 graus, né? Exato. Brincando, e sem ventos, né? Sem aquela vento, brisa. sem brisa. E é uma loucura. Não é fácil, não. A vantagem é que você tem o sol até certo horário da noite. É a única vantagem que tem, porque você passa o dia num sufoco enorme. E sempre eu indico aos meus amigos, né? Muitos foram me visitar, por sinal, agradeço a todos eles. Tem até alguns deles aí, olha aí. Quem é esse pessoal aí? Esse aí é a turma de brasileiros, amigos brasileiros que moram no Porto. Jardeline Dias, Jardeline Braga, né, que também esteve lá no Porto, pude acompanhá-los. Era sempre uma satisfação receber os brasileiros. Taquene, Giancarla, Dr. Fabrício e sua esposa Rosa também estiveram no início da primavera. Jaqueline e a turma de amigos lá de Natal, que também foram. Então, sempre eu entrava em contato. Aí essa família do meu coração, né, meu primo Danilo, a Adélison, seus filhos, que Danilo foi fazer o doutorado lá na Universidade do Porto. Ainda está lá, né? Voltou comigo, já voltou né? com você, né? Aí também nós temos Douglas e sua esposa, temos Laiane, que é psicóloga, Marijael, que é filho da terra, hoje mora em Lisboa, e sua esposa estão morando em Lisboa há 2 meses, foi papai recentemente. Aqui é meu amigo Cleiton, muita gente vai conhecê-lo, ele estudou comigo no colégio comercial, não é? Já há 10 anos mora em Portugal. O Eugênia Borges, você conhece, lá da padaria Elite de Santa Cruz, também estivemos aí em Paris. Aí nós temos Lúcia, nós temos esses amigos bem especiais que com certeza fizeram parte. Leonardo, que também teve numa peregrinação, Dr. Tiago, né, com sua esposa. Também estiveram lá no Porto. Então, assim, Porto hoje acaba sendo uma cidade que é ponto obrigatório de passagem para quem vai para a Europa, né? Então, eu super indico, porque é uma cidade fácil, pequena. Mas as pessoas passavam também com saudade de você. Pois é, né? A gente estava lá com muito prazer. Sempre quem vinha recebia uma mensagem, eu mandava uma mensagem, olha, me indica o horário. Porque, assim, é aquilo, né? Eu sou curragenovense, amo minha terra, então sempre que tinha alguém, eu sentia mais próximo da minha família e da minha cidade, quando alguém estava lá. E quando nós estamos fora do Brasil, a gente encontra muitas pessoas do Brasil e a conversa é uma só. A gente tem que se reunir. Isso. Não é verdade? Porque, principalmente se for da nossa cidade. Porque é nossa cidade. E aí eu sinto uma grande diferença, e se me permite... Por mais que nós sejamos um país com tantos problemas, principalmente ligados à corrupção, que infelizmente nosso país é um país tão rico, e quando a gente recebe
que lá você sabe Não que tem, não tem. não tem, não então, tem. assim, e essa espontaneidade do meu acaba que eles falavam, vocês às vezes são muito imprevisíveis, né? O imponderável, a gente sabe tratar muito bem com aquilo que não é definido racionalmente, né? Na realidade, eles são muito metódicos. Muito metódicos. Então, e esse calor humano, né, de nós brasileiros, ele não existe em nenhum lugar do mundo. Esse abraço, essa confiança, tipo, eu conheço, já no outro dia já é amigo, te levo para minha casa. Você sabe que em Portugal não é assim. Para você ir na casa de alguém, de um português, é um ano. É um ano, exatamente. Até ele ganhar confiança, até ele saber tudo da sua biografia. Exatamente. Né? Abrir a casa é como se fosse abrir a minha vida. Não é assim, não. Não é. E isso dificulta muito, porque às vezes a pessoa começa a se sentir isolado, não é? Isso. Começa a sentir solidão. E é um problema hoje. O governo trata isso como problema de saúde pública, esse isolamento, principalmente dos idosos. Portugal é um país hoje que a população, juntamente com, principalmente com a Itália, é um país que não há nascimentos, não é? Não. A população não é reposta, então eles necessitam de imigrantes. E a população idosa cada vez maior e às vezes muitos deles legados à própria sorte. Viajamos, conversamos, aprendemos. Tudo isso foi um programa especial com meu querido Marcos Gomes. Eu fiz questão de fazer o programa com o Marcos e vou explicar para vocês o porquê. Olha, Marcos é um amigo. E quando um amigo chega, é um amigo. Não é só um conhecido. Marcos é um dos meus grandes amigos aqui em Currais Novos. Foi uma pessoa que desde o início da revista Seridó acreditou, apostou. Na época ele era o gerente geral da Centecar, uma conceituada empresa da nossa cidade, que ele, naquela época, já fazia consultoria, já fazia os seus planos de estratégia, já cuidava do marketing. Enfim, era um grande administrador e fez uma parceria muito grande com o Marcos, o proprietário da Centecar, e entendeu, prestigiou a revista Seridó desde os seus primórdios, desde o seu primeiro ano. Então, eu posso ter muitos defeitos, como todo ser humano, mas eu tenho uma grande qualidade. Eu sou grato às pessoas que me estendem a mão. E Marcos Gomes foi uma dessas pessoas que me estendeu a mão. Eu disse isso semana passada aqui com relação à doutora Cleide, porque fiz um programa também especial dos 30 anos da CEMERI. A doutora Cleide também foi uma das pessoas que estendeu a mão. Quando eu aqui cheguei, conhecia poucos e tinha um projeto na cabeça que era dotar o Seridó de uma revista de qualidade. Sozinho eu não poderia. Tivesse a inteligência que tivesse, o conhecimento a respeito do assunto, dominasse, mas se eu não tivesse o apoio dos Currais Novenses, daquelas pessoas que chegaram de primeira hora e acreditaram na revista Seridó, ela não existiria. Então eu sou muito grato a esses amigos. São muitos. Eu não posso nem enumerar, porque eu vou correr o risco de esquecer alguém. Eu estou falando de dois, doutora Cleide e Marcos Gomes. Mas falei há pouco também de Jimmy, de Daniela, que são odontólogos de referência em todo o Rio Grande do Norte, que também apostaram, que também ajudaram. Manelzinho Venâncio e seu pai, que também patrocinam o nosso programa. João Alfredo, que também é um dos patrocinadores. O Sebrae, que também nos patrocina. Não é verdade? Então, são amigos, me permitam ficar nestes, porque a cabeça não dá para falar todos. Mas são muitos amigos que eu fiz aqui e sou grato a todos eles. Sou grato à direção desta casa, que me abre as portas, e por isso eu resolvi fazer esse programa especial para quem está retornando. O Bom Filho, a casa retorna e vai lançar a Laterane. E a Laterane será realmente a grande novidade da consultoria executiva. Como é que faz para falar com você e falar com a Laterane? Vamos lá, vocês podem entrar em contato através do telefone, que também é o WhatsApp, né? 999739647. Eu, se fosse você, eu repetia. 999739647. Mas também através das redes sociais, marcos.gomes, tanto no Facebook como no Instagram. ou até também através de e-mail, marcos.junior@hotmail.com. E
poder entrar em contato para que a gente possa fazer uma visita, se bem que eu já estou com alguns contratos já foram fechados. Graças a Deus, já né? Recebi até... até em Portugal já tinha recebido telefonemas e acabei, por já fazer algumas visitas, mas acho que estamos nas últimas vagas para essa agenda que inicialmente vai até junho. Prazer muito grande de receber você aqui. Deus o abençoe. Abençoe a sua família. Meu abraço aos seus pais que estão em casa, nos acompanhando. A sua família que é grande, né? Isso. É uma família muito grande. E a família dos amigos do Marcos Gomes, que também é uma grande família. Eu desejo muito sucesso para você e que nós estejamos sempre juntos. Não é? Eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu. É uma amizade que somos muito bons amigos, compartilhamos. Hoje parte do programa foi sobre viagens, não é? Também quero agradecer e mais uma vez estar aqui na CIDS TV a cabo e faço um depoimento público, testemunho, algo que nós precisamos ter orgulho e nunca será repetitivo nós afirmarmos. Eu digo porque eu morei numa cidade prestigiada na Europa e em todo o mundo, e lá só tinha um canal de TV, que era a TV do Porto. Isso. A TV do Porto. E nós moramos numa cidade que temos o sistema CIDS de comunicação, que abrange tantos outros canais. Ontem a gente podia assistir o programa da Câmara Municipal de Vereadores, como a gente pode assistir uma missa através da TV Cristo Rei e tantos outros bons e excelentes programas que temos nas várias TVs. Isso, quando a gente fala de comunicação, a TV, sem, claro, citar as rádios, sem citar a imprensa escrita, os jornais, a sua revista, que foi um grande canal de divulgação dentro das perspectivas em que em processos temos de marketing, de divulgação. Eu encontrei uma pessoa em Recife, não é? E depois de conversarmos, enfim, era num ambiente empresarial, num curso que fui fazer naquela cidade, e ele me identificou através da revista Serido SE, que por acaso estava em um hotel em Boa Viagem. Tá vendo? Isso é fantástico, né? Então, assim... Alguém passou aqui, recebeu a revista e levou. E levou. E estava lá no saguão do hotel e ele folheando essa revista, ele pôde identificar a empresa que eu trabalhei. Né? Assim, uma dessas coincidências que a gente pensa que é coincidência, mas é uma coisa que sempre acontece rotineiramente. Cada depoimento que a gente recebe da revista Seridó, eu só posso ficar muito feliz. Marcos, olha, o tempo... Essa conversa de calçada nossa aqui... Já terminou. E quando eu falava para você, meu Deus, 1 hora. Mas se me permite um minutinho, agradecer também, e aí eu faço... vim me recordando disso, estar aqui, nunca pensei estar aqui novamente depois de quase 15 anos. Minha monografia, meu trabalho de final de curso, no curso de administração, foi sobre a TV a cabo. Eu pude estudar os estilos de liderança presentes nos gestores a partir do nosso saudoso Ciderley. Então, isso em 2005. Estou aqui em 2019, numa casa que já tem mais de 25 anos e desejo a todos os gestores atuais, que são meus amigos, que possam conduzir com tanto zelo, com tanto afinco, e isso que é um patrimônio da comunicação da nossa cidade. E também quero mandar um grande abraço para o meu pai está em Natal, acredito que está acompanhando pela internet, minha mãe Maria José, que está em casa. Um abraço para o meu irmão Murilo, que está aniversariando hoje. Parabéns para ele. Meu irmão Murilo, que está aniversariando, sua esposa Hélida, minhas avós, que são os meus xodós, vovó Poti, vovó Salete, todos os meus tios, eu tenho muitos tios que hoje são representados aqui, que moram aqui em Currajão Austero, Ivaneide e tio Marcelo, e todos os amigos que fiz ao longo de todos esses anos, que eu posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, porque esses amigos são amigos, e os bons amigos, eles são para a vida inteira, e você é um deles, e eu agradeço muito. Você e Liana, minha amiga Liana, que você leve o abraço lá para o Cerro Alto. Ela está cobrando o almoço lá. Está cobrando o almoço, né? Liana, eu vou, viu, Liana? E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado a você, Marcos Gomes. Obrigado aos meus queridos amigos, os meus diletos companheiros de trabalho, câmera, parte técnica, direção. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. E um beijo especial para ele, que nos deixou ontem, Ricardo Boechat, mestre do jornalismo, autodidata que influenciou toda uma geração. Ricardo Boechat, aquele abraço.